Presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, está em Vitória para falar sobre revolução digital, inteligência artificial. Antes, ele dá uma passadinha aqui no Bom Dia. Não é a primeira vez que o Fábio vem conversar aqui com a gente, mas sempre que ele vem a Vitória, a gente faz esse convite. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Estou chamando de Fábio, não senhor, porque é o senhor que pediu para chamar só de Fábio. É Fábio só. Fábio, sempre que o senhor vem aqui, a gente pergunta, porque eu acho curioso, como é que o Google ganha dinheiro, hein? Porque a gente não paga para fazer as pesquisas lá nas pesquisas do Google, mas tem milhões de acessos, né? Como é que o Google ganha dinheiro? Qual é a fonte de renda do Google? Olha, hoje em dia tem mais de 100 milhões de brasileiros que usam as plataformas do Google o tempo todo. O Google é muito maior do que um buscador. A gente tem aí o buscador, tem o YouTube, tem Mapas, tem a questão do Waze, tem Chrome, tem várias plataformas. E, logicamente, com tanta gente usando essas plataformas o tempo todo, aparecem anunciantes que conseguem se encaixar em alguma dessas buscas e, com isso, o Google ganha dinheiro e consegue manter uma operação saudável como essa. Por meio dos anunciantes. Por meio dos Mas anunciantes. Aí como é que se divide isso? Assim, quando eu coloco uma pesquisa no Google, o primeiro nome, se eu botar hotel em Vitória, o primeiro nome que aparecer de hotel é o nome de um anunciante? É assim que se classifica? Dependendo da categoria, você pode ter 3 ou até mesmo 4 anunciantes que ficam em cima. Lá você tem um aviso, que é um anúncio patrocinado, e a partir daí tem uma busca orgânica, que são anunciantes, são empresas normais que estão colocadas ali por relevância. Ah, perfeito. A gente tem muitas perguntas sobre o Google, né? Porque a gente tem o Google como uma empresa muito moderna, né? A gente sempre vê imagens até da estrutura mesmo física ali do Google. Eu estava comentando agora há pouco, parece um escorregador dentro do escritório do Google. Fábio, você acha que isso é uma tendência de mercado, assim, modernizar inclusive a estrutura de trabalho? Acho que sim. A questão, por trás do escorregador ou dos restaurantes que o Google tem, eu acho que o que vale a pena colocar é que as pessoas hoje em dia, elas querem trabalhar da maneira como elas vivem, elas querem trabalhar conectadas, elas não necessitam estar no escritório, até em linha com o que o senador Ferraz comentou aqui antes. As pessoas querem um pouco mais de flexibilidade e, com isso, elas gostam de valorizar estar presentes em ambientes que são considerados agradáveis. O Google, por 7 anos aqui no Brasil, foi a empresa considerada a melhor empresa para se trabalhar, a empresa do sonho dos jovens. Então, com isso, a gente consegue, fazendo um investimento relativamente pequeno, atrair profissionais de alto potencial, de alto talento e conseguir criar uma máquina que é eficiente e produtiva. Está contratando? Como é que um jovem faz para trabalhar no Google? A gente está sempre contratando, as informações estão disponíveis no site, que é o www.google.com/jobs, e lá você tem todas as vagas disponíveis dentro de um processo de transparência. Tem que falar inglês? Tem que falar inglês. Isso é imprescindível. É imprescindível. Só aproveitando essa questão profissional, como é que você, que é engenheiro civil, daqui do Espírito Santo, você trabalhou na siderúrgica ali em Cariacica, não é isso? Exatamente. Como é que o engenheiro civil capixaba se torna presidente do Google no Brasil? Qual foi o seu caminho, assim, Fábio? Olha, é um caminho longo e que passa por constante atualização. Eu sempre fui buscando, ao longo da minha carreira, desde que eu estudava aqui em Vitória, até o ano de 1980, eu sempre fui buscando me atualizar em relação aos assuntos e saí da engenharia, acabei caindo na área financeira, na área de marketing e na área de tecnologia com o tempo. Então, eu estou trabalhando com tecnologia já faz quase 20 anos e dentro desse espírito eu fui me atualizando, me reciclando e aprendendo coisas novas. Fábio, você está em Vitória hoje para fazer uma palestra sobre revolução digital. Sim. A gente já vive num mundo super conectado. O que vem por aí? Olha, vem muita coisa. Quando a gente conversa sobre aprendizado de máquina, a questão do machine learning, a gente tem um mundo de coisas para a gente explorar. Deixa eu comentar com vocês, por exemplo, uma coisa. Vamos pegar aqui, falando sobre aprendizado de máquina. A questão da própria máquina conseguir identificar sinais e te dar respostas sobre perguntas. Isso é um pedacinho disso. Olha aqui, ó. Vai chover amanhã? Amanhã, a previsão para Bento Ferreira é de 32 graus com tempestade e trovoadas. Amanhã, gente, tempestade? É confiável essa informação aí? É confiável essa informação. E o que está acontecendo é que essa máquina, que está lá na nuvem, ela consegue entender a minha busca, saber onde estou e me dar respostas. Então, a gente tem esse tipo de respostas, faz parte de um processo de inteligência artificial muito maior, com reconhecimento de imagens, prestação de serviços, entendimento do seu calendário, criação e antecipação de suas necessidades e rotinas. Tudo isso faz parte de um processo dentro da inteligência artificial chamado machine learning. E o Google já percebe que cada vez mais as pessoas querem menos digitar e mais falar assim rapidamente? Isso é uma tendência? A tendência é por busca por voz, sim. E essa busca por voz, em vez de ser uma busca apenas de uma pergunta, ela pode ser até uma busca com relação a um diálogo. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que vale a pena para explicar isso aqui.
Quem é o presidente do Brasil? Michel Temer. Quantos anos ele tem? Ele tem 76 anos. Isso já é Uma um diálogo, sequência de é uma sequência de informações. De forma que a gente começa a ter um assistente para cada um de nós, individualizado, personalizado para as nossas necessidades. Agora, Fábio, quando a gente acessa o Google e vai às pesquisas especificamente, a gente pode ter acesso a conteúdos de outros veículos, por exemplo, de empresas de comunicação, de jornais, e o Google dá esse caminho. Você vai ter acesso a esse conteúdo. Agora, as empresas que produziram esse conteúdo, elas não mereceriam algum tipo de remuneração por isso também? Ou o Google pensa diferente? Na verdade, o que a gente faz é conseguir agregar essas informações baseadas em relevância e transferir esse tráfego para essas empresas. Inclusive, aqui em Vitória, a Gazeta é um bom parceiro do Google, na medida em que o site da Gazeta ele tem toda a informação que é produzida pelos profissionais aqui da casa. Se essa informação for relevante, se for parte das primeiras informações de busca e houver um clique, esse clique não é, o Google não cobra por esse clique, ele funciona como uma porta de tráfego para trazer direto para o site. Porque essa foi uma discussão mundial, né? Como é que essa não sei se o termo é apropriação de conteúdo, mas é um direcionamento do conteúdo. Na verdade, o que a gente faz é agregar os conteúdos que sejam relevantes na internet através de um motor que determina a relevância e estabelece uma hierarquia. E com isso a gente consegue fazer com que as pessoas esse conteúdo esteja presente na frente de mais de 130 milhões de brasileiros. Chegou uma pergunta aqui para a gente, o telespectador Marcelo Silva. Ele diz, hoje as maiores empresas do mundo são empresas de informação, coisa que há décadas atrás não era bem assim. O futuro será das empresas de TI? Acho que o futuro vai pertencer às empresas que forem inovadoras. As empresas de TI, algumas delas são inovadoras, mas não significa necessariamente que as empresas de TI vão ser parte desse futuro. Elas têm que saber inovar. Eu acho que o futuro pertence a empresas ágeis. Talvez hoje, quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em startups. Muitas dessas startups, elas usam a tecnologia para gerar negócios, para resolver problemas. E nisso também a gente aposta muito, que a solução dos nossos problemas, ela tem que partir de nós, cidadãos, nós empoderados pela tecnologia, para que a gente possa resolver os problemas cotidianos. Eu vou te dar um exemplo. Agora em São Paulo, a gente viu uma startup de inteligência artificial que trabalha dentro do Poupa Tempo. É uma empresa chamada Nama, onde você consegue fazer o seu registro, a sua consulta, o teu agendamento através do WhatsApp com controle de voz. É uma startup brasileira que está funcionando para o mundo inteiro. É um serviço relevante, é uma necessidade que a gente tinha antes, que você tinha que ficar no telefone para fazer esse agendamento. Uma empresa que nasceu com 6 pessoas, hoje já tem mais de 45 e está crescendo, já tem um escritório lá no Vale do Silício, na Califórnia. Então, eu acho que o futuro vai pertencer às empresas que resolverem os problemas que nós temos no dia a dia. A gente tem muito problema para resolver. Você citou o Vale do Silício e o Google fica lá no Vale do Silício e há uma intenção aqui em Vitória também de se criar um espaço assim, para geração de empresas, eu esqueci o nome agora, uma espécie de um parque industrial. Uma aceleradora ou um parque de startups. Isso aí, que seria num lugar físico. Assim. Você acha importante isso, se tem um lugar físico numa cidade para que se concentrem essas... Até uma aproximação da academia, da universidade com o setor privado? Acho importantíssimo. A gente já recebeu o governador Paulo Artung lá em São Paulo. Ele, inclusive, conhece o Google Campus. A gente tem 6 campos desse tipo no mundo. É um prédio de 7 andares em São Paulo. E esse prédio, ele recebe os empreendedores e ele faz com que eles possam ter uma troca, aprendizado e se conectar com empreendedores do resto do mundo. Aqui em Vitória, logicamente, você tem que ter densidade, tem que ter gente para fazer isso. Então, você agregar essas pessoas em torno do ambiente, poder estar conectado, é realmente muito bom, muito saudável. O Fábio Coelho é presidente do Google, é capixaba, você ouviu um pouco da história dele, a gente vai encerrando. Vira e mexe, a gente vê discussões sobre a privacidade das redes sociais, o direito à privacidade e também o direito à informação pública, às vezes investigação de crime, acontece na justiça, às vezes tirar um produto do ar, manter. Qual é a política do Google sobre isso? Assim, até que ponto tem que se manter a privacidade do usuário ou não? Enfim, o Google tem uma definição clara sobre isso? Tem, claríssima. A gente considera a privacidade, primeiro, ela é um dos valores mais fundamentais numa relação de troca, onde você tem acesso ao dado das pessoas. Esses dados sensíveis, eles não podem ser comercializados. Você não pode dividir os dados das pessoas individualmente, porque a confiança de uma empresa de tecnologia como o Google é pilar fundamental para um relacionamento de longo prazo. Mas também, por outro lado, a gente considera que é importante que os cidadãos tenham essa discussão
estruturada para entender a privacidade, para que as pessoas, especialmente os jovens, possam estar educados sobre o que eles têm que colocar na internet, o que eles não devem colocar na internet. Até porque o conceito de privacidade, ele continua evoluindo o tempo todo e varia de geração a geração. O que para uma pessoa de 40 anos significa eu não quero estar com toda a minha informação lá, alguns jovens consideram natural e normal vocês ter toda a sua vida disponível para as pessoas no ambiente digital. Então, eu acho que é um caminho, como é um assunto novo, é um caminho que tem que ser trazido para a sociedade, tem que ser discutido, mas, em realidade, a privacidade é fundamental e tem que ser respeitada, e o Google tem regras muito claras sobre isso. Eu agradeço ao Fábio Coelho, repito, presidente do Google. Sempre que vem a Vitória, ele faz essa gentileza de acordar um pouco mais cedo e dar um pulinho aqui no Bom Dia para conversar com a gente. Obrigado, viu, Fábio? Sucesso para você. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A cada 2 meses ele vai lá para o Vale do Silício, né? Vai à sede do Google, trabalha em São Paulo. Como é o caminho mesmo para quem, algum jovem está interessado? Poxa, eu acho que eu sou inovador, eu queria ter uma oportunidade aí. www.google.com/jobs. Obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia Espírito Santo.